Olá, um bom dia muito especial, um bom dia com muita alegria para você, sua família, sua casa. Que bom a gente poder estar aqui de volta para meditarmos na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja em Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6, nós temos essa belíssima história de uma igreja que tinha um remanescente vivo a quem o Senhor disse que andaria de branco com ele. E nós vamos estar meditando sobre isso. Que lado você está olhando da história? Você está olhando para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio? Você deve conhecer isso aí. Pois bem, eu sou o pastor Francisco Santos, pastor da Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus. E eu quero, ao longo desta mensagem, fortalecer e encorajar a tua fé. Já tive falando nos vídeos anteriores que o propósito dessas mensagens aqui é apacentar o rebanho que Deus me confiou nessa belíssima cidade. E por que não fazer aqui de forma ao vivo para todas as pessoas, dando a oportunidade para que outros crentes, para que outras igrejas também sejam abençoadas com a mensagem do Evangelho. Então, é isso que estamos fazendo. A igreja em Sardes é uma igreja maravilhosa que, apesar de que os congregados ali estivessem quase todos mortos espiritualmente, havia o remanescente. Essa igreja me faz lembrar do país chamado Israel, que ainda que Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é que é a igreja de Cristo, é a igreja fiel. Portanto, eu quero convidar você a ficar atento para o que nós vamos estar trabalhando aqui. A igreja em Sardes, aquela cidade de Sardes, ela fica na atual Turquia e era uma cidade que teve uma grande importância econômica, financeira, já foi um grande destaque, depois perdeu essa posição, bem como ela tinha uma igreja muito viva, muito vibrante, grande, que depois essa igreja começou a ficar pequena. E isso também me faz lembrar da Europa, que a Europa começa ali com um grande avivamento, depois o calvinismo chega ali naquela região e o evangelho morre lá e se torna o maior celeiro de ateísmo para o planeta inteiro. E aí fica um grande desafio. Vários lugares no mundo, esses fenômenos a nível de cidade, a nível de localidade, a coisa aconteceu assim até país, mas como continente, a Europa foi que deixou para nós aí uma séria reflexão. Então, a igreja em Sardes nos propõe aqui alguns temas, alguns tópicos para a gente estar atento a algumas doutrinas bíblicas bem importantes. E uma das doutrinas bíblicas que a igreja em Sardes vai nos trazer à memória é a necessidade da gente atentar-se para a importância da vigilância espiritual. A vigilância espiritual, ela é parte da vida cristã que não pode ser desprezada em hipótese alguma. E aqui nós temos o famoso wake-up call. Deus está chamando e enfatizando a necessidade daqueles crentes estarem revisando a sua espiritualidade e eles estarem bastante alerta com respeito à sua fé e as coisas que vão acontecendo no dia a dia que pode acabar de uma maneira ou outra sendo um balde de água fria para a nossa espiritualidade. E aqui vamos nós pensando na primeira situação. O que nós temos aqui nessa carta à igreja em Sardes? Nós notamos que há um remanescente ali em Sardes cuja fé está viva. Cuja fé está viva. Gente, eu quero que você entenda isso aqui. Em todos os lugares, toda igreja que você for, você vai encontrar um grupozinho que está ali dentro, que está causando escândalo, mas aquele grupo, por mais que a gente diga que ele é igreja de Cristo, ele não é. Ele está ali na membresia da igreja local porque a liderança, porque nós não podemos dizer quem é joio e quem é trigo. E o Senhor nos alertou dizendo, cuidado para na tentativa de arrancar o joio não arranque o trigo, porque normalmente o joio ele cresce com as raízes amarrando o trigo. E aí quando você puxa o joio, ele arranca o trigo também e é um perigo muito grande. Então,
Vamos atentar para isso aqui. O que eu vejo em Sardes quando eu olho para ali? Ali eu vejo um remanescente fiel. O que eu olho para as outras igrejas? Um grupo que tem ali, que está fazendo as coisas erradas e que está chamando a atenção, mas há um grupo fiel. É como eu sempre acho que as abordagens a respeito das cartas à igreja de Corinto, elas, no geral, faltam com a prudência, a sabedoria, e olha lá se não beirar a falta de honestidade também. Por quê? Porque diz, era uma igreja problemática, que tinha isso, tinha aquilo outro, tal. Mas quem foi que denunciou os pecados daquela instituição? Quem foi que denunciou? Quem denunciou os pecados daquela instituição ali foram membros da igreja de Corinto que estavam insatisfeitos com as coisas que estavam acontecendo com algumas pessoas. Não era a denominação toda. A questão é que o que mais chama a atenção lá e cá, eu digo lá atrás no passado e hoje no presente, é aqueles que causam escândalo, são aqueles que fazem o que é mal aos olhos de Deus. E não deveria ser assim. Por isso que eu perguntei no início dessa devocional de hoje, se você está olhando para o copo meio cheio ou meio vazio, porque isso faz total diferença. Há alguém que olha para um copo, vê faltando um pouco de água e diz, olha, esse copo já está um pouco vazio. Mas há uma outra pessoa que olha para o mesmo copo e diz, olha, esse copo está meio cheio. E qual é a ênfase que você está dando? É no meio vazio ou no meio cheio? E o ponto que eu quero trazer a respeito da igreja de Sardes, e essa nova reflexão que eu estou fazendo, eu estou olhando todo o tempo para o copo meio cheio. Porque eu não quero perder de vista e nem a esperança de que os fiéis da terra, eles existem, de que homens e mulheres de Deus em todo o tempo da história estiveram ativos, e aqui em Sardes eu encontro, e nas igrejas que nós olhamos ali atrás, também nós encontramos assim. Aquelas virtudes que são citadas são as virtudes que ainda estão sendo cultivadas naquele lugar. Mas em meio àquele cenário tem um grupozinho que está fazendo o que é errado. E aí Deus vai lá de forma cirúrgica e começa a trabalhar conversando com o anjo da igreja, que é a pessoa que tem a autoridade de pôr em boa ordem as coisas naquela igreja local. E aqui a primeira situação que nós vamos refletir é o chamado de Cristo. Cristo está chamando e despertando a fortalecer o que resta. O propósito dessa carta é esse, vá fortalecer o restante. Ou seja, tinha aqueles que estavam mortos, tinha aqueles que ainda estavam vivos e eram os remanescentes, mas também tinham aqueles que estavam se deixando levar, que estavam friando e caminhando e estavam prestes a morrer. Estavam prestes a morrer. E aí, antes que eles morressem, a mensagem estava sendo incentivada que fosse lá para que eles não viessem a morrer na fé. Essa é a mensagem divina. E quando a gente lê Efésios capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, pois que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Há necessidade de um despertamento. Não é tempo de você ficar de braços cruzados, esperando o próprio Deus fazer tudo e você aí na preguiça. Veja, nosso chamado como cristãos, as palavras que nos descrevem como servo de Deus e as figuras de linguagens que são utilizadas nas Escrituras mostram que nós devemos estar em movimento. E essa mensagem que é assim, desperta, ó tu que dorme, é porque é você que tem que se despertar, é você que tem que ouvir a voz de Deus, é você que tem que ouvir a mensagem do Evangelho e caminhar em direção à obediência. Um pai tinha 2 filhos, um disse que ia, um disse que não ia, e qual foi que fez a vontade do pai? Foi aquele que foi, e aquele que fez. Então levante-se e faça, para de só dizer que vai fazer, que vai acontecer, e que não vai acontecer, e num momento no outro isso vai acontecer. Seja você aquele que será o agente da transformação de Deus para as coisas que precisam acontecer nesse mundo de trevas. Levanta-te de entre os mortos. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As figuras de linguagem que nós temos aqui, a igreja é trabalhadora. Por isso é que há a necessidade de um despertamento. O Senhor Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, trabalhadores, não é preguiçosos, não é aqueles que vão ficar só blá, 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 só dizendo o que deve acontecer, o que deve fazer, mas não se levanta para ir pregar o evangelho, não se levanta para ir ao mundo onde há pessoas não alcançadas e levar a mensagem do evangelho. Nessa campanha de missões mundiais que nós, os batistas da Convenção Batista Brasileira, temos, está sendo feito aí, mais uma vez, no amor do Pai, vamos completar a missão. A missão é nossa.
A missão é da igreja, a tarefa foi dada a nós. O ir de fazer discípulo não foi dado para os anjos e nem foi dado ao Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que deu à igreja dizendo: vão e façam discípulo. Quem vai fazer os discípulos? Nós vamos fazer os discípulos. Porque ele disse: vão. Ah, mas ali está dizendo aqui, enquanto estiver indo, façam. Pois vá, enquanto você estiver indo, não é enquanto você estiver parando, não é enquanto você estiver de braço cruzado, não é enquanto você estiver só falando, é vá e faça discípulo. Vá fazendo discípulos que iam dispersos, iam por toda parte, pregando e anunciando que Jesus era o Cristo. Está na hora dos nossos púlpitos e da nossa boca se encher da mensagem de salvação de Cristo e a gente repetir o que fazia a igreja primitiva. De casa em casa, dia após dia, não cessava de anunciar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Aqui está o wake-up call para a igreja em Sardes. Então vamos ouvir a voz de Deus nesse despertamento. Há uma necessidade de que se desperte a espiritualidade. É preciso que você ouça o chamado de Deus. Se você não está fazendo, se arrependa, meu irmão, de estar na inércia, na preguiça, de braços cruzados. Vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. No reino de Deus não tem espaço para isso. Onde foi que você aprendeu que Jesus Cristo não evangelizava, que Jesus não pregava? E você também, onde é que você aprendeu que não tem que confrontar os ímpios? Porque era isso, Jesus apareceu na região da Galiléia pregando e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Você chega lá no capítulo 3 do Evangelho escrito por Mateus, o Espírito Santo de Deus nos mostra que João estava no deserto, o povo ia ter com ele, e quando ele olhava para o povo no deserto, ele dizia para o pessoal que ali estava que havia uma necessidade de se arrepender, produzir frutos dignos de arrependimento, mas João pregava a mensagem de arrependimento no deserto. Os que iam por toda parte pregavam o evangelho. Jesus, quando ressuscita, diz: todo poder me é dado nos céus e na terra, agora vão e façam discípulos. Ou seja, em todas as partes da Bíblia, nós estamos vendo uma igreja em ação, uma igreja em movimento, uma igreja que avança, uma igreja que prega, uma igreja que se organiza para alcançar os perdidos. É tempo de promover a glória de Deus. Não dá para ficar de braços cruzados. A igreja em Sardes é um convite ao despertamento, e quando nós olhamos para essa carta, nós percebemos a vitalidade espiritual daquele local poderia ser restaurada. É por isso que o Senhor está falando ao anjo daquela igreja. Ele está falando com o anjo daquela igreja, que é o pastor daquela igreja, para que ele trabalhasse na espiritualidade. Agora, se nós ficarmos com essa mensagem de que as pessoas não têm poder algum de fazer nada, que não é verdade, porque a Bíblia diz que nós fomos enriquecidos nele em toda a palavra, em toda a sabedoria. Nós já temos o que é necessário para observar o que falta em nós e a gente começar a trabalhar isso e fazer morrer em nós e despir-nos de tudo quanto é obra da carne e das trevas. Nós já temos essa autoridade, esse reconhecimento do Senhor, e a gente olha para o texto sagrado e a gente vai perceber que aos fiéis o Senhor está prometendo vestes brancas, um novo nome, e que o nome deles nunca, jamais será apagado do livro da vida. É uma segurança eterna que está sendo garantida para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. É o que diz o texto. O que permanecer até o fim, o Senhor deixa muito claro: olha, eu não vou apagar o nome de vocês do meu livro. Para Moisés o Senhor disse: todo aquele que pecar contra mim, Moisés, eu riscarei do meu livro. Mas para aqueles que permanecem até o fim, o Senhor disse: eu jamais apagarei o seu nome do meu livro. Há um texto em João 10, 27 e 28 que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha só, Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. As minhas ovelhas, ele está repetindo isso em outras palavras aqui ainda em João, dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqueles que conhecem a Cristo, que seguem a Cristo e que vão seguir a Cristo até o fim, o Senhor disse: eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebata da minha mão. Segurança de que ninguém vai tomar das mãos de Cristo aquele que é do Senhor Jesus. Se você anda com Deus, se você faz a vontade de Deus, se você anda em obediência e você permanece fiel até o fim, a palavra de Deus nos assegura que ninguém pode arrancar você da mão de Cristo. Não tem demônio na terra, não tem homem na terra, não tem governo, não tem poder que possa arrancar das mãos de Deus aquele
que é fiel a Cristo. Por isso, meu irmão, seja fiel até o fim e vamos boa mão no arado, não vamos olhar para trás, vamos andar em temor, em lealdade, com sabedoria, se aperfeiçoando, fortalecendo, encorajando o restante que está para morrer, porque o Senhor nos chamou exatamente para isso. Olhemos para as promessas de Deus aqui, há sempre esperança, o Senhor, veja, Deus prometeu um monte de coisa, e há aqueles que ficam dizendo, você não deve seguir a Cristo porque ele promete isso, aquilo, outro. Sim, você tem que seguir a Cristo porque ele promete, sabe por quê? Se ele prometeu, é porque as promessas têm importância, e se ele está prometendo, é porque ele está usando essas promessas para nos animar, para nos encorajar. Se não fosse para isso, ele não teria prometido nada, e dizia, contente em me seguir, e espere para ver se eu vou dar alguma coisa para vocês ou não. Mas não foi assim. Ele prometeu que aqueles que fossem fiéis até o fim, ele prometeu dar vestes brancas, ele prometeu dar um novo nome, ele prometeu que nunca vai apagar o nome daqueles que são fiéis, que forem fiéis até o fim. Ele prometeu, deu a garantia da vida eterna para eles. Então essas garantias, essas promessas, sim, elas me animam, elas me empolgam, elas me alegram, porque um dia eu sei que essa vida aqui vai findar. E eu vou ao encontro do Senhor Jesus, eu vou morar com Ele na eternidade, e eu vou viver com Cristo para sempre. Você também, meu irmão, você que anda com Cristo também, você vai desfrutar dessas promessas de Deus, e isso me alegra sim o coração. Eu ando com Cristo por causa do que Ele já fez na minha vida, porque a mensagem de Cristo, ela entrou, eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação, e eu criei, fui selado com o Espírito Santo da promessa. Mas cada vez que eu leio nas Escrituras, que eu vejo que um dia esses céus acima de nós vai se abrir, Jesus Cristo vai voltar para me levar, para levar todos aqueles que são fiéis para morar com Ele por toda a eternidade. Isso aquece o meu coração e me enche de alegria, porque um dia eu vou ver o Rei assentado no seu alto e sublime trono. Um dia eu vou adentrar os portões da eternidade com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e você também vai. Se você permanecer fiel até o fim, se você não se cansar de fazer a obra de Deus, se você não se entristecer com as perversidades que nos cercam o dia todo, se no mundo de trevas você continuar sendo luz de Deus, no mundo de trevas você continuar resplandecendo como astros no mundo de trevas, numa geração corrupta e perversa, você se mantém irrepreensível, você vai ver o Rei, você vai ver a Cristo, você vai morar com Ele por toda a eternidade. E isso me alegra, e isso enche o meu coração de amor, enche o meu coração de esperança, enche o meu coração de alegria, e deve encher o seu coração também. Isso sim acaba enchendo a gente de alegria. Olha, quando alguém promete um presente, aquilo alegra a gente. E as promessas do Senhor Jesus, elas são irrevogáveis. Ele não vai voltar atrás nas promessas dele. Por isso ele diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mas ele diz, ser fiel até a morte. Então tem ali o período que é para você ser fiel. Não é só começar fiel, é ir até a morte. E o Senhor vai te dar a coroa da vida, é o que diz o texto sagrado. E há um texto em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Você conhece esse texto? Eu também conheço. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando a gente olha para a igreja em Sardes, nós estamos percebendo que o Senhor reforça a necessidade da importância da vigilância espiritual. Chama aqueles que estão vivendo no seio das denominações locais para que eles vigiem, atente para a sua vida, examinai-vos e vede se permaneceis no Senhor, porque tem alguns que já abandonaram o Senhor, tem alguns que já naufragaram na fé, tem alguns que já apostataram da fé. Por isso o texto diz, examinai-vos e vede se permaneceis no Senhor. E aqui na igreja de Sardes há um convite para um renovo espiritual. Meu irmão, todo dia a gente precisa começar o dia lendo a palavra de Deus, orando, ouvindo hinos e cânticos espirituais, aquecendo o nosso coração, para quando chegar a hora de ir para a casa de Deus, chegar a hora de ir para o culto, chegar a hora de se reunir com a igreja local, você já está pronto. No dia do culto de oração da sua igreja, você já está com o altar pegando fogo no seu coração, porque você passou o dia se alimentando das coisas de Deus.
Quando chegar o dia do culto de doutrina, está lá faminto por aprender, por ouvir e por receber mais da palavra de Deus. Chegou o momento da escola bíblica dominical. É hoje que eu vou aprender a palavra do meu Deus com profundidade. Chegou o culto de louvor, adoração à noite, no final de semana, o dia da ressurreição do Senhor. Uau! Depois de uma semana como essa, agora eu vou começar o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o dia em que as forças da morte não seguraram o meu Senhor no sepulcro. Eu vou para a casa de Deus, me juntar com o povo de Deus para ali a gente adorar, buscar o Senhor e manter a comunhão dos santos que as Escrituras tanto nos falam. E por fim, a responsabilidade espiritual diante de Cristo. É o que esse povo na igreja de Sardes está sendo chamada. Aquela igreja na atual Turquia, ela traz para nós a necessidade de estarmos vigilantes, de sermos sensatos e estar lembrando das promessas do Senhor e da necessidade de cada dia estar buscando se aperfeiçoar mais e mais. Há sempre esperança para um avivamento. É o que a gente entende quando olhamos para a igreja em Sardes. E Deus deseja que a gente aprenda a viver uma nova vida, a estar aquecendo essa chama da nova vida no nosso coração. E ele deseja que aquelas pessoas que o busquem em espírito, em verdade, porque ele tem um renovo espiritual para mim e para você. Por isso a palavra de Deus nos incentiva a buscar a face do Senhor continuamente. Meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus Cristo, busque andar com Deus nessa geração, sendo luz, sendo sal, fazendo a diferença, porque o Deus de paz, ele é conosco. A minha intenção e o desejo do meu coração é que, acompanhando essa série de mensagens, nós já falamos sobre 4 igrejas aqui no Apocalipse. Hoje nós estamos falando sobre a 4ª igreja, nós estamos falando sobre a 5ª igreja, que é a igreja em Sardes. Nós já tivemos falando das outras igrejas. Então eu gostaria que você, se você não acompanhou as anteriores, por favor, acompanhe as mensagens anteriores. Se essas mensagens que estamos compartilhando aqui te abençoa, te fortalece, essas mensagens te encorajam, repasse essas mensagens adiante. Repasse para outras pessoas, deixe outras pessoas também serem abençoadas com a mensagem do Evangelho. Cristo somente. A Deus toda a honra, toda a glória. Nós buscamos fundamentar tudo que falamos aqui apenas nas Escrituras e em lugar nenhum a mais. Por quê? Porque nós aprendemos que nós cremos ter nas Escrituras a vida eterna e são elas que dão testemunho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um forte abraço e até a próxima mensagem, se assim o Eterno nos permitir. A minha internet voltou, isso é uma boa notícia. Então isso significa dizer que todos os dias eu vou continuar gravando essas mensagens. Hoje foi a 5ª, vamos trabalhar 2 igrejas ainda aqui nas cartas às igrejas do Apocalipse. Deus abençoe e guarde você em nome de Jesus. Um forte abraço.